Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Mateus, capítulo 18, versículo 4, que nos diz assim: Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O tema: Cristo ensinou que a humildade é a condição para acessar o reino de Deus. Lembrando sempre que estamos estudando a lição de número 7, que traz por título A Bíblia transforma as pessoas. Pois bem, então chegamos a este ponto, onde compreendemos de fato, segundo a orientação do Evangelho, que apenas aqueles que de verdade compreenderam quem são, que de verdade compreenderam a sua natureza, entenderam que não conseguirão coisa alguma se Deus não estiver na vida dele, se ele não estiver na presença de Deus, se ele não estiver diante de Deus como necessitado, onde nós precisamos, entendendo isso, onde nós precisamos de Deus. Precisamos da orientação, precisamos do entendimento, do ensinamento de Deus. Não sabemos viver sem esta presença, não sabemos viver sem essa orientação, sem a orientação de Deus. Nós voltamos aos braços da carnalidade. Sem a orientação de Deus, nós voltamos aos braços do mundanismo, onde o pecado prospera, onde o pecado é quem orienta o ser humano, onde o pecado que diz como que as pessoas devem viver, qual é o comportamento, qual é a forma que as pessoas devem se relacionar. Não é segundo aquilo que nós fomos criados para ser, mas é segundo a orientação do pecado. É interessante que as pessoas dizem ser livres, e por serem livres, elas tomam as decisões que querem, porque elas são senhoras de suas vidas e não entendem que, na verdade, só estão fazendo a vontade do pecado, porque são dominadas pelo pecado. É o pecado que nos leva a odiar, é o pecado que nos leva a perseguir, é o pecado que nos leva a buscar apenas o nosso interesse, a sermos egoístas. Em contraproposta, enquanto isso, aquele que é humilde, aquele que entendeu que necessita de Deus, que sem Deus ele não é nada, ele é só um escravo do pecado, sobre este a palavra de Deus diz que ele se torna relevante no reino dos céus, no reino de Deus. Porque ele entendeu que ser orientado por Deus, pela palavra de Deus, é melhor do que ser orientado pelo pecado. Ser guiado pela palavra de Deus é melhor do que ser guiado pelo pecado. Porque a verdadeira vida, vida abundante, onde experimentamos a melhor prosperidade, prosperidade de saúde, prosperidade de paz, prosperidade de alegria. A palavra prosperidade não é apenas associado ao financeiro, mas toda a nossa vida só é próspero aquele que cresce em todas as áreas, também no financeiro. Então, este alcança essa prosperidade, porque ele é guiado, ele é orientado pela palavra de Deus. Ele compreendeu que apenas seguir o seu entendimento significa seguir a carnalidade, significa ser guiado pelo pecado. Então, abrindo mão disso e pela fé, confiando em Deus e em sua palavra, agora ele consegue prosperar, crescer, porque luta com as armas que a palavra de Deus lhe dá, que são espirituais, aborrece os maus conselhos e vive segundo a vontade de Deus, em humildade, guiado e orientado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.